A rede Ethereum acabou de passar por uma grande transformação. A segunda maior criptomoeda do mundo está realizando uma mudança estrutural, marcando uma das maiores atualizações da história cripto. O merge, ou fusão, como está sendo chamado, mudará a forma como a blockchain da Ethereum funciona, prometendo uma série de melhorias para o ecossistema. A nova blockchain usará muito menos energia e isso por si só tem um grande potencial de afetar positivamente o preço do Ether. Mas nem todos estão otimistas, já que existe uma preocupação com os efeitos colaterais da mudança. Nesse vídeo vamos tentar entender o que muda na rede Ethereum e quais são as principais consequências para o futuro. Antes de mais nada, temos que levar em consideração que a Ethereum já deixou de ser apenas uma criptomoeda, ela também se tornou uma plataforma que tem sido a líder em inovação criptográfica em diversas áreas. NFTs, DeFi, jogos na blockchain, todos esses segmentos encontraram espaço para se desenvolver na rede Ethereum, que propiciou um ambiente fértil para esses mercados. Contudo, isso não saiu de graça, e o preço a se pagar também se tornou muito alto. Mesmo se posicionando como um supercomputador global, a rede Ethereum começou a se tornar cada vez mais lenta conforme a plataforma crescia, gerando críticas e abrindo espaço para uma série de concorrentes desenvolverem soluções mais robustas e mais adequadas às demandas de seus clientes. Parte do motivo disso é a chamada MEV, ou valor máximo extraível, na tradução para o português. É uma técnica usada por aqueles que processam transações para extrair o máximo de lucro possível. No processamento dessas transações, os mineradores sempre recebiam uma pequena taxa pelo seu trabalho. Através do MEV, era possível organizar e selecionar as transações a serem processadas, maximizando o lucro a tal ponto que alguns usuários viram suas taxas chegarem a 100% do valor das transações. Essas taxas levaram comerciantes a criarem cartéis para combatê-las, mas isso apenas desacelerou ainda mais a blockchain, que já se encontrava em uma situação próxima do insustentável. Com isso, a rede Ethereum apresentou uma nova tecnologia que promete ser muito mais eficiente para processar transações, abrindo mão da prova de trabalho em função da prova de participação. Em termos práticos, isso significa que a blockchain exigirá muito menos energia para funcionar. Algumas estimativas até mostram que o consumo de energia deve cair em 99,95%. Com isso, a rede Ethereum passaria a usar apenas uma ínfima fração da energia consumida por outros ecossistemas como o do Bitcoin, ou de outros grandes serviços digitais, como a Netflix, Google, entre outros, se colocando como pioneira em questões ambientais. Para aqueles que estão próximos ao núcleo da criptomoeda, incluindo seu cofundador, Vitalik Buterin, esta é a razão número 1 para a mudança para o protocolo de prova de participação. Nos últimos meses, muitas críticas passaram a ser feitas contra a prova de trabalho, com até mesmo o Greenpeace lançando uma campanha contra o Bitcoin intitulada "Mude o código, não o clima". Além disso, o que também afetou o mercado das criptomoedas foram as decisões do bilionário Elon Musk, que anunciou recentemente em seu Twitter que a Tesla não aceitaria mais pagamentos em Bitcoin por conta do consumo de energia excessivo do ativo. De acordo com os estudos, o Bitcoin sozinho seria responsável pelo consumo de mais de 150 terawatt-hora, energia suficiente para suprir um país do tamanho da Argentina. Com isso, não é de se admirar que os entusiastas da Ethereum já estejam colocando ela como a criptomoeda amiga do meio ambiente. Grandes empresas de investimento estão cada vez mais preocupadas com as repercussões de suas ações na grande mídia, e portanto, estão muito mais propensas a fazer investimentos em empresas preocupadas com o ambiente. Sendo assim, se a Ethereum se firmar como a criptomoeda verde, há uma boa chance de que ela atraia mais dinheiro dessas empresas e também do público mais engajado em pautas ambientais. O novo sistema implica que o número de moedas Ether cunhadas cairá drasticamente, podendo chegar a 90%. Essa tendência já vinha sendo observada desde o ano passado, onde quase 6 bilhões de dólares foram queimados ou destruídos. Isso deve acelerar com o merge, fazendo com que a moeda se torne ainda mais escassa, e consequentemente, mais valiosa. O sistema de queima de Ether é um mecanismo que previne mineradores de tirarem proveito do sistema. De forma resumida, consiste em enviar parte do dinheiro das transações para uma carteira inacessível, fazendo com que o valor se perca. No regime antigo, os mineradores de Ethereum tinham a capacidade de enviar essas taxas de transações para a rede, aumentando e permitindo lucro de forma não legítima. O novo sistema, que foi lançado no ano passado, faz com que os mineradores recebam apenas uma parte da taxa de transação, sendo o restante então queimado.
Segundo dados preliminares, esta mudança na rede de mineração já havia feito com que a emissão de novos Ethers caísse em 2/3 desde o ano passado, o que deve ser potencializado agora com a Proof of Stake. Entretanto, o merge também traz seus pontos negativos e delicados. Um dos maiores problemas que surgem imediatamente após a sua implementação é a quantidade de mineradores que perderá sua principal fonte de renda. Ao que tudo indica, muitas estações serão inutilizadas e milhares perderão seus empregos, o que, se confirmado, pode fazer com que se rebelem e forcem um hard fork na blockchain. O hard fork ocorre quando alguns usuários de uma blockchain reconhecem uma determinada transação, enquanto que outros não. Isso faz com que na prática existam duas carteiras ao mesmo tempo, criando duas blockchains distintas. Isso já ocorreu no passado, inclusive com a própria Ethereum, quando um hack na rede em 2017 fez com que o Ether se dividisse em dois, sendo esta a razão pela qual ainda temos a Ethereum Classic. Outra crítica em relação a estas mudanças é que após o merge, mineradores serão substituídos por construtores, que são aqueles que montam blocos de solicitações nas transações, e os validadores, que confirmarão as transações como legítimas, adicionando-as ao livro-razão permanente da Ethereum. Essas são as principais críticas de investidores contra aqueles que defendem cegamente a nova blockchain. A atualização, além de cortar os custos em energia do criptoativo, também democratizará e descentralizará a plataforma, o que pode parecer um movimento positivo, mas que também é encarado como perigoso pelos mais conservadores. Nunca houve uma mudança tão grande na rede de uma blockchain e ninguém parece saber com certeza como a Ethereum se comportará daqui para frente. A única certeza até o momento é o fato de que construtores e validadores precisarão desembolsar uma quantia para participarem dessa nova fase do sistema. O investimento é de 32 Ethers, ou aproximadamente $70 mil na cotação atual. Nem todos podem se dar ao luxo de se estabelecer como um validador ou construtor, criando grandes barreiras para o acesso dessas funções, o que no curto prazo pode fazer com que algumas poucas empresas ganhem a maior parte do dinheiro das taxas de transações. Até o momento, mais de 400 mil validadores se inscreveram, mas o que parece ser um número alto e descentralizado logo pode se transformar em algo preocupante. Ao todo, de dezenas de bilhões de dólares em investimentos, apenas 69% dessa quantia veio de 11 fornecedores, e com 30% desse total pertencendo à Lido Finance. Se essa tendência continuar como está, os ganhos da nova rede Ethereum ficarão concentrados nas mãos de apenas alguns. Pouquíssimos agentes se apresentaram para se tornarem construtores da nova rede. Dentre eles, o maior é a Flashbots, uma fabricante de software que criou um código para gerenciar transações de bots na Ethereum. Essa foi a empresa que desenvolveu o programa anterior que permitia que os mineradores executassem as transações de spam aumentando seus lucros, além de obterem informações privilegiadas sobre transações em andamento. Isso permitia antecipar se o preço do ativo subiria ou cairia, favorecendo investidores com acesso a essa informação. Portanto, existe uma preocupação genuína com o papel da Flashbots como construtora nessa nova rede. Os críticos dizem que um pequeno número de construtores fará com que esses agentes ganhem poder demais, chegando até mesmo ao ponto de poderem controlar toda a rede Ethereum. Isso favoreceria corretoras com menores taxas, concentrando todo o fluxo de transações, censurando dados e fazendo com que a criptomoeda perca uma de suas características primordiais, sua descentralização. Entretanto, ainda há aqueles que defendem que a censura é inevitável. Se os desenvolvedores da plataforma Ethereum não acabarem com os esquemas de lavagem de dinheiro, eventualmente governos entrarão na justiça contra o sistema e conseguirão derrubá-lo. Portanto, a verdadeira preocupação se concentra no fato de que, com algumas poucas empresas controlando o processamento da Ethereum, será fácil para os governos obter os dados e a censura que desejam. Com base nisso tudo, é seguro afirmar que a fusão é um grande salto para a Ethereum. Mas será que essas mudanças ajudarão a descentralizar ainda mais a blockchain ou concentrarão ainda mais poder na mão de poucos? Será que novas leis acabarão censurando a rede Ethereum? A única certeza é que a história da grande atualização da rede Ethereum ainda não acabou, muito pelo contrário, está apenas começando.